Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no primeiro domingo do tempo da Quaresma. Como de costume, a liturgia deste dia, no primeiro domingo da Quaresma, nos apresenta o relato das tentações de Nosso Senhor Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus nos diz que Nosso Senhor foi experimentado em tudo, com exceção do pecado, comprovando também, deste modo, a veracidade da encarnação do Verbo Divino. E aí uma pergunta podemos fazer: por que quis Nosso Senhor, sendo Ele Deus, sofrer em sua humanidade santíssima as tentações, submeter-se a elas? São Leão Magno, neste sentido, nos responde. Ele diz o seguinte: o Senhor quis padecer o ataque do tentador para nos defender com a sua ajuda e para nos instruir com o seu exemplo. Belíssimo pensamento de São Leão Magno. Santo Agostinho, por sua vez, ele nos ensina que na sua passagem por este mundo, nossa vida não pode escapar à prova da tentação, dado que nosso progresso, segundo ele, se realiza pela prova. De fato, ninguém se conhece a si mesmo sem ser experimentado, e não pode ser coroado sem ter vencido. Essa é a regra. E não pode vencer se não tiver combatido. E não pode lutar se não encontrou o inimigo e as tentações. Portanto, a nossa vida, a nossa existência aqui neste mundo, desde que assumimos, tomamos fé da nossa consciência racional até o dia da nossa morte, é uma verdadeira luta, é um verdadeiro combate. O que nos pode, então, nos ensinar este episódio? Como nos lembra o livro da Imitação de Cristo, em seu livro 1, capítulo 13, vai dizer o seguinte: o homem nunca está totalmente isento da tentação enquanto viver, mas é com a paciência e a verdadeira humildade que nos tornaremos mais fortes do que todos os inimigos. Então, a paciência e a humildade de seguir o Senhor todos os dias, aprendendo assim a construir a nossa vida sem afastar o Senhor da nossa existência ordinária, ou como se Ele não existisse, mas nele e com Ele, porque de fato Ele é a fonte da vida verdadeira. A tentação, muitas vezes, de eliminar Deus, de pôr ordem sozinho em si mesmo e no mundo, contando unicamente com as próprias forças, está sempre presente no homem, fragilizado pelo pecado. Por isso, a existência do ser humano nesta terra é uma batalha contínua contra o mal. Esta luta contra o pecado é exemplo de Cristo que devemos intensificar nesta Quaresma. Luta que constitui uma tarefa não apenas para esses dias em preparação à Páscoa, mas uma tarefa para toda a vida e a vida toda. Procuremos, vai dizer o livro do Eclesiástico, fugir das ocasiões de pecado, por pequenas que sejam, pois aquele que ama o perigo nele perecerá. Como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. É necessário repetir muitas vezes e com confiança essa oração, esse pedido, porque quem procura a Deus,
querendo continuar com os seus gostos, procura-o de noite e de noite não o encontrará. Vai dizer ainda São João da Cruz. Contamos sempre com a graça de Deus para vencer qualquer que seja a tentação que se apresente a nós. Usemos as armas para vencermos na batalha espiritual, que são a oração, a sinceridade com o nosso diretor espiritual, a Eucaristia, o sacramento da confissão. Um generoso espírito de mortificação, a humildade de coração e uma devoção terna e filial para com a Virgem Santíssima. Então, que possa este primeiro domingo da Quaresma, no início deste tempo litúrgico, fortalecer ainda mais a nossa alma, o nosso espírito, a fim de que possamos combater contra tudo aquilo que combate contra nós, que quer impedir o nosso crescimento, a nossa edificação espiritual, e para isso nos unamos a Cristo, Ele que é o nosso modelo, Ele que é o nosso exemplo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.